Olá, eu sou Armando Milici da EGEST e neste vídeo vou explicar-vos como utilizar o termômetro digital, este aqui na minha mão. Antes de começar a explicar, gostaria de lembrar-vos a importância de controlar a temperatura no interior do pavilhão. A manutenção de uma temperatura ideal no interior do aviário garante distribuição e consumo de ração normais. Garantem igualmente vários outros fatores que promovem um desempenho normal das aves. Portanto, cenários de temperatura abaixo ou acima do recomendado poderão promover a ocorrência de problemas no desempenho, como atraso no crescimento, falta de uniformidade no bando, problemas respiratórios e, em outros casos, até a morte das próprias aves. Prontos! É daí que surge a importância de controlar a temperatura no interior do pavilhão. Portanto, neste vídeo, vocês irão aprender como utilizar o termômetro de máximos e mínimos digital. Eis então aqui o termômetro. Este termômetro tem dois sensores. O sensor interno, embutido no visor, e o sensor externo, com uma sonda que mede até 2 metros e que é à prova de água. Este termômetro pode memorizar as temperaturas máxima e mínima registradas e tem fixação magnética na parte de trás do visor. O termômetro mede temperaturas entre menos 20 a 50 graus Celsius positivos, isto no sensor interno que está embutido no visor. E mede igualmente temperaturas entre menos 20 a 70 graus positivos com o sensor externo, a sonda. Funciona com uma pilha AAA. Para uso em aviários, é recomendável colocar a sonda a uma altura de até 15 cm do piso e o visor pode estar à altura que desejar. Assim. Então vamos ligá-lo. Ao ligar o termômetro, o visor exibe um valor in ou out. No caso, in para a temperatura do sensor interno e out para a temperatura do sensor externo. E para alternar entre os modos, é só clicar o botão In/Out para exibir a temperatura que deseja ler. Eis aqui um exemplo. Vou colocar a sonda no interior da câmara da geleira e deixar o visor na parte exterior da câmara. E então, passado 10 segundos, que são o tempo para a taxa de atualização do equipamento, a temperatura começa a baixar no Out, mas no In mantém-se. No caso de aviários, a temperatura mais importante a colher será o Out. Neste caso, a temperatura da sonda estará a captar a temperatura ao nível das aves. Portanto, agora vamos a 3 etapas para a manipulação deste termômetro. Para trocar a unidade de medição de graus Celsius para graus Fahrenheit, basta apenas pressionar o botão C/F na parte de trás do equipamento. Leitura do histórico ou das temperaturas máxima e mínima. Ao pressionar o botão máximo e mínimo, o visor irá exibir o valor máximo medido e, ao pressionar novamente o botão, o visor irá exibir o valor de temperatura mínimo medido. Pressionando o botão pela terceira vez, o visor retorna à exibição normal. Para zerar ou fazer o reset do histórico de temperatura máxima e mínima, basta apenas pressionar e segurar o mesmo botão por cerca de 2 segundos e o dispositivo irá apagar da sua memória o histórico de temperatura máxima e mínima registrado, começando agora a fazer um novo registro. Atenção que quando estiver a colher a temperatura máxima e mínima, o visor deve estar a exibir Out para colher a temperatura da sonda. Configuração de alarme temperatura alta e baixa. Esta é uma funcionalidade que irá apenas funcionar para o sensor externo, isto é, o sensor interno não poderá colocar um alarme para a temperatura máxima ou mínima. Ao pressionar e segurar o botão de alarme por cerca de 2 segundos, os ícones de High e Out piscarão e então poderá definir um limite máximo de temperatura a partir do qual irá soar o alarme. Para ajustar o valor, basta apenas pressionar o botão CF na parte traseira do equipamento e
irá alterar o valor apresentado. Podemos, por exemplo, definir um limite máximo de temperatura de 32 graus Celsius. Posto isto, ao pressionar novamente o botão CF, os ícones Low e Out piscarão e poderá definir um limite mínimo de temperatura a partir do qual o alarme soará. Para ajustar o valor é só clicar o botão CF e então poderá modificar o valor apresentado no visor. Podemos definir também um limite mínimo de 28 graus Celsius. Esses valores são hipotéticos, porém, quero lembrar-vos que poderão definir os limites de acordo com a vossa necessidade, ou seja, a exigência das suas aves. Posto isto, pressione o botão de alarme mais uma vez para finalizar a configuração e retornar à leitura principal. Poderá ligar e desligar o alarme apenas clicando no botão uma vez para ligar e a outra para desligar. Mais uma vez, atenção que a leitura IN refere-se ao sensor embutido no visor e a leitura Out refere-se ao sensor externo. É importante manter o termômetro longe da luz solar direta, chuva e calor para poder manter o equipamento funcionando corretamente. Este foi mais um vídeo explicativo e até a próxima.